Fala aí, meu amigo, torcedor palmeirense, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, ó, Léo Neto que vos fala. E no vídeo de hoje, obviamente, a gente vai repercutir sobre a nossa derrota amarga na altitude ontem para a LDU lá do Equador, em Quito. 3-0 para a conta da LDU, e a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre a capa do vídeo, do céu ao inferno em 90 minutos, e a gente vai tentar explicar o acontecido e, obviamente, trazer a opinião aqui do Léo Neto para vocês sobre o que aconteceu lá no Equador, tá legal? Vou inicialmente pedindo para você o seu like, se gostar, tá? Deixa agora, se no final do vídeo não gostou, retira, não tem problema nenhum. Gostaria muito que você comentasse para a gente poder ter um nível de resenha legal, né? Se você gostar do vídeo, que você compartilhe nos seus grupos aí para que chegue a mais palmeirenses. E obviamente, se você ainda não é inscrito no canal Porco Raiz, faça a sua inscrição, que é gratuita e vai me fazer muito feliz, além de nos ajudar muito esse produtor de conteúdo que fala sobre o Palmeiras, dia sim, dia não, dia sim, dia sim, né? É por aí. Vamos lá pro vídeo de hoje para falar dessa derrota e ver o que a gente propaga para o futuro do Verdão em 2025. Bom, eu sinceramente, eu vou começar falando aqui para vocês a minha opinião no sentido da expectativa que eu criei com relação a esse jogo lá na altitude. Eu, sinceramente, isso eu tô falando por mim, tá? Não tô falando pelos torcedores palmeirenses, mas pelo que eu enxerguei, inclusive enxerguei que essa minha opinião, ela vai muito de encontro a uma grande parte da torcida palmeirense, né? Porque a gente vê a repercussão das mídias sociais sobre isso. Na verdade, eu acho que o Palmeiras meio que subestimou um pouquinho a LDU, né, enquanto adversário, enquanto time competitivo, enquanto a ter que tomar devidos cuidados com relação a eles, mesmo na altitude, porque a LDU, de repente, ela foi realmente, de uma maneira geral, né, tanto da nossa parte como torcedores e quanto da parte da comissão técnica, meio que subestimada. Porque o que ela mostrou ontem em campo não é o que a gente esperava, não é o que a gente achava que esse time da LDU fosse fazer. Um time sem astros, né? Um time que, assim, beira o amadorismo, vamos dizer assim, beira o amadorismo. Tem um técnico brasileiro que são técnicos que nós, torcedores, sempre malhamos aqui no Brasil, mas o cara vai para lá num time semi-amador, com um investimento pequeno, né? E consegue fazer coisas que, de repente, os técnicos aqui não conseguem fazer, mesmo sendo superestimados. Essa é a minha opinião. Eu acho que o que levou a nossa derrota de ontem, grande parte se atribui a essa questão de nós termos subestimados o nosso adversário. E aí, quando a gente subestima, né, quando a gente acredita que o adversário não tem capacidade para nos machucar, para nos ofender e para fazer um jogo de igual para igual, a gente relaxa, a gente monta um time com opções que de repente poderiam não existir, né? A gente deixa de lado algumas armas importantes. De repente a gente pode até fazer um discurso de preleção com menos ênfase naquilo que se quer, porque de um outro lado a gente imagina que não vamos ter, né, perigo, não vamos correr um perigo, né? Eu acho que grande parte da derrota de ontem foi muito pensado nesse lado, né, de subestimar o adversário. O Palmeiras entrou no Equador completamente desligado, né, mal escalado, desligado, sem seus principais jogadores, né? Rafael Veiga no meio de campo questionado, né, porque não jogou, não apresentou futebol. O nosso ataque, né, Flaco Lopes e Vitor Roque, muito distantes um do outro, né, e erraram muitos chutes, finalização horrível do Palmeiras. Flaco errou muitos chutes, Vitor Roque não estava com aquele ímpeto todo, até porque quando pegava na bola não tinha com quem tabelar, né. O Palmeiras não ia, né, claro, se preservando da altitude, mas a gente tem que ter opção, né, num determinado momento do jogo. Palmeiras muito aberto, espaçado, né, nossos laterais, né, Piquerez, na verdade, ficou de meia e o Felipe Anderson ficou de lateral, voltando para marcar.
uma confusão tática generalizada no time do Palmeiras, né? Mas eu não quero culpar nenhuma peça, nem outra peça. Eu acho que coletivamente o Palmeiras foi muito mal, desde a sua comissão técnica até os seus jogadores. Foi coletivamente ruim, coletivamente mal, né? O Palmeiras não perdeu de cabeça erguida. Perdemos de cabeça erguida contra o Flamengo, quando jogamos bem e tomamos 3 gols. Mas jogamos bem, né? Por algumas questões individuais tomamos os gols, mas no geral, no coletivo, o Palmeiras foi muito bem. Eu acho covardia apontar o dedo para alguém no jogo de ontem, haja visto que todos foram mal, né? Mas assim, pô, é normal, o Palmeiras perde, né? E vai perder sempre. E não tem nada de mal nisso, a gente perde sim, e temos direito, total direito de perder, e vamos perder, uma hora ou outra iremos perder. É que no momento em que a competição está, realmente é muito complicado, né? Muito complicado se perder aí. Tem o jogo de volta, tem os 90 minutos da volta, mas a gente tem no meio brasileiro também agora, pegando o Cruzeiro no fim de semana, poupar, não poupar, focar no brasileiro, focar na Libertadores. Agora a gente tem essa dificuldade, temos que focar, não podemos mais correr atrás das duas competições. No ano não ganhamos nada, entendeu? Então a nuvem preta começa a meio que estacionar ali em cima da Pompeia. Então é muito complicado, mas eu acho que a nossa função, a função da mídia palestrina, dos torcedores, é apoiar. Vamos apoiar incondicionalmente, é o que eu farei, né? Mas assim, confesso para vocês que eu não estou nem um pouco exaltado, nem um pouco nervoso. Claro que eu quero ver meu time ganhar, né? Claro que eu quero que os resultados aconteçam, mas sinceramente, não sei, esse ano é um ano para mim meio anestesiado depois de algumas coisas que nós passamos. Então o que eu queria dizer para você, se é que você me permite te dizer alguma coisa, se é que a minha opinião faz alguma diferença no seu dia com relação à maneira como você torce para o Palmeiras, o que eu queria te dizer é que não vale a pena se estressar, não vale a pena se desinscrever dos grupos, dos canais, não vale a pena esbravejar. Vamos deixar a equipe técnica trabalhar, os jogadores trabalharem, eles sabem o peso da derrota, vieram de lá para ontem abatidos, eles sabem o quanto isso pesa. Vamos deixar os profissionais da Sociedade Esportiva Palmeiras trabalharem. A minha opinião, tá, para fechar o vídeo, sobre reverter o placar, é só a minha opinião, tá? A minha opinião é que é uma missão quase impossível, porque o time de lá não é bobo. O time vai usar os 3 gols a favor de si, vai se fechar e vai dificultar. E não vai marcar dentro da área, dentro da pequena área, como o Palmeiras fez, dando um espaço enorme para o time adversário. Vai marcar encaixado, vai fechar as linhas, vai atrapalhar a criação no meio de campo e vai se manter atrás na defensiva o tempo todo, vai cair, vai valorizar cada segundo, cada minuto. Então eu acho muito difícil que o Palmeiras faça 4 gols no Allianz Parque, sem tomar nenhum. E mesmo que fizer 3, eu acho mais difícil ainda o Palmeiras passar nos pênaltis. Então, por isso que essa é a minha opinião, ela está lastreada nessa questão. Acho muito difícil que a Libertadores ainda seja opção para o Palmeiras. A minha opinião é: vamos para o brasileiro, nos pontos corridos. Vamos para cima no brasileiro, já que somos líderes e temos chance real. E vamos esquecer a Libertadores, né? Essa é a minha opinião. Mas claro, abdicar de jogar Libertadores, não. Esquecer a nível de expectativa. É isso que eu estou dizendo. Não tem que se abdicar de nada. Os jogadores têm a missão de lutar nas duas frentes e brigar até morrer, porque ganham para isso. Agora nós, como torcedores, temos que também amenizar o nosso coração e devemos colocar menos expectativa na Libertadores, é a minha opinião, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, avante palestra.